qual é o problema da igreja hoje? Uma pequena reflexão é que somos nós. E eu já achava isso. Eu vi um pastor famoso na Nova Vida, acho que o McAllister, falar. Então temos duas testemunhas que concordam pelo menos. E aí qual seria esse problema? O primeiro, anotei aqui, seria o ego, né? A gente tem esse problema por causa do ego. No caso, muita gente realmente trabalha o ego, tenta ter o ego mais transformado, mas essa falta de... a forma que você vê você e a forma que você enxerga o outro faz toda a diferença. Em qualquer ambiente, principalmente, né, na igreja, você tem que enxergar o outro como a você mesmo. Afinal, esse foi o mandamento do Senhor Jesus. E quando isso não ocorre de uma forma legal, pode acabar gerando conflito, picuinha. Você pode estar errado, a outra pessoa pode estar errada, né? Vai depender de cada caso. Mas o importante notar é que se você tem essa preocupação, você começa a tornar o ambiente da igreja melhor. E as pessoas, todas as pessoas membros da igreja têm que ter também em mente isso como uma das coisas que é o objetivo delas ali na igreja. Não é só servir no ministério, mas é também deixar a igreja melhor, deixar a igreja um lugar mais agradável de se frequentar, mais divertido, dependendo da idade da pessoa. Acho que faz muito sentido deixar as coisas mais fáceis, divertido, fácil. Sinônimos, né, dessas palavras ou adjetivos parecidos com esse, que irão ajudar as pessoas a ir para um culto ou ir para uma ação querendo estar lá. E por mais que divertido seja uma palavra estranha, isso faz todo sentido se você conseguir conectar facilmente, eu não vou explicar aqui como que tem essa conexão, com a palavra amor. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é você ter uma vontade de ir, um engajamento, alguma motivação para você ir a um evento da igreja. No geral, a maior motivação seria o amor, ou o amor à obra, ou o amor ao próximo. Então você não vai num lugar ou algum evento da igreja porque você só tem que bater ponto, você vai porque você quer estar lá. Isso faz toda a diferença. Isso facilita muito. Então, o que vai facilitar? Então, existem coisas que facilitam você fazer o certo e que devem estar presentes, né? Principalmente o amor. E aí, no meu caso, como eu sou líder auxiliar de adolescente, eu penso nessa palavra, né? Deixar o lugar divertido, mas em qualquer outro caso, deixar o lugar, um ambiente agradável, receptível e etc. E é claro que nem todo mundo quer estar lá, é verdade. A igreja tem isso. Mas algumas dessas palavras que eu estou tirando aqui, eu também estou tirando da minha vivência nos movimentos cristãos da Rural, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Porque o que acontece é que lá você não precisa de estar nos movimentos. Você pode fazer parte de uma igreja ou não fazer, seus pais não vão ver. Então, se você não quer estar em lugar nenhum, e se você só é por causa dos seus pais, por exemplo, você não precisa disso. Eu sempre gostei, eu desde o começo quis estar lá, e eu percebi que as pessoas que estão lá aparentam querer estar lá. E o ambiente lá é totalmente diferente de qualquer outra igreja. Lá tem 3 movimentos, resumindo, a Capelania e CRU. CRU é uma cruzada para Jesus, chamada evangelístico, AB é estudo bíblico, Aliança Bíblica Universitária. Capelania é o capelão batista que cuida da gente. Então lá você consegue ver uma igreja em movimento, agindo, e foi de uma maneira que eu nunca vi em qualquer outro lugar. É uma parada realmente incrível, não vou entrar nesse ponto aqui. Mas ali eu vi que a igreja do Senhor deveria ser aqui na Terra. Por mais que tenha humanos falhos, ali eu entendi que realmente é uma parada meio paraíso do Adão e Eva, do Adão e Eva, né, o Éden. Mas saindo desse contexto, né, do paraíso ali que a gente vive, que eu vivi, na igreja do Senhor podia ser esse lugar se tivesse o seu ego transformado. E é claro que eu me incluo nisso, porque por mais que eu tenha esse pensamento, na prática algumas ações minhas não seriam um problema de ego, seria um outro problema, que seriam a minha interpretação sobre as coisas. Então, depois do ego transformado, entra esse ponto, o que você interpreta sobre as coisas. Então, em algumas situações que você possa achar que alguém tem uma malícia ali que não tem, ou em outras que tem uma malícia e você não consegue ver. Então, como lidar com essas coisas também é muito importante para você, depois de ter o ego transformado, né, saber lidar melhor com as pessoas. Às vezes é só algo tipo assim, sou uma pessoa tímida, eu não consigo ser tão receptivo em alguns casos. Então, aí você já começa a refinar mais. Só de tirar o ego já ajuda muito, mas você já começa a refinar mais e deixar a igreja um lugar melhor através das suas ações. E aí, um dos pontos, né, eu estou me botando aqui no lugar, mas somos todos nós, mas esses pontos que eu estou falando não são, tipo assim, meu específico, né? Então pode ser ou pode não ser nenhum. Vai ficar em aberto, mas eu anotei aqui também a falta de comunhão orgânica. Então, em qual sentido? Você não conseguir enxergar no outro, você mesmo, atrapalha no sentido de que eu, por exemplo, sou skatista. A maioria dos meninos gostam de assistir futebol. Então, tá gravando? Tá. Então, não é uma parada que eu vou conseguir conversar com todo mundo sobre futebol, porque eu gosto de jogar, mas não gosto de assistir. Eu sou skatista. Quem vai conversar de skate comigo, né? Só quem anda de skate. Muitas vezes ninguém na igreja. Então, o que é interessante é você achar pontos em comum com as outras pessoas da igreja. Então, dentro do seu ministério, por exemplo, seu ministério jovem. Isso de forma orgânica, você não precisa de forçar as coisas.
Você pode ter intencionalidade, mas você não está forçando as coisas. Então, achar esses pontos em comuns e realmente tentar entrar na vida, no interesse das outras pessoas, com certeza ajuda muito. E uma comparação que a gente pode fazer com isso é o namoro. As pessoas namoram e elas, até algumas, entre aspas, né, fingem interesse pelo lance da outra pessoa só para tentar conquistar ela. Não estou falando exatamente de fingir, não intenção ruim, estou querendo dizer realmente assim, tanto no namoro, né, quanto com uma pessoa normal, tanto no namoro quanto na igreja, né, tenta descobrir realmente o interesse da outra pessoa para vocês conseguirem poder criar algum tipo de relacionamento. E aí você vai descobrir com o tempo que vocês têm pontos em comuns e você pode até começar a conversa com pontos da Bíblia, da igreja, então pontos que você já sabe ali que você tem como com ela através da observância das coisas. Tenta não julgar o diferente, uma forma de você fazer isso é só pedir opinião. Então, se a opinião da pessoa não tem a ver com a sua, você pediu a opinião dela, você não vai precisar de negar. Você está pedindo opinião, a gente não está aqui para discutir. Então, escute, gerem coisas dentro do seu ministério, da sua igreja, que vai ser de interesse comum de muitas pessoas e tente pegar vários grupos diferentes, né, em várias ações diferentes. Entenda também que ninguém vai ir em tudo e as pessoas também têm muita coisa para fazer, então você tem que saber lidar com isso se você for líder, porque não tem como você achar que vai dar errado, porque nem todo mundo aderiu. Essas coisas é comum. Você já foi assim, você é assim muitas vezes com outros líderes seus. Não fica entrando, seria um outro ponto esse, né? Não fica entrando com sua cabeça em parafuso ou em ter que bater ponto. Faça algo que é realmente para o reino do Senhor. Então, algo que seja bom, que seja agradável de estar lá. Claro que nem tudo é agradável, né? Por exemplo, você pregar escondido na Coreia do Norte, muitas vezes talvez não seja algo agradável. Mas aqui na nossa realidade a gente tem todos os ferramentas e instrumentos, cada vez mais ferramentas e instrumentos para deixar as coisas agradáveis e legais para adolescente, para terceira idade. Então não entra com a sua cabeça em parafuso achando que as coisas têm que ser estática, que não tem que atualizar, que esse mundo novo digital não é para a igreja estar lá, é para a igreja estar lá sim, porque as pessoas vão entrando e aí, quando a igreja percebe que tem que estar, já perdeu o time ali de início, né? O timing é o momento de início de entrada, né? Entrou depois que já estava tudo estabilizado. Então, é claro que com isso vem críticas também, se você tem uma ideia muito inovadora. Então, saiba lidar com essas coisas. Tente ser correto nas suas ações em momentos de púlpito, de liderança. Claro que tem como fazer, por exemplo, piada que alguns pastores fazem lá, mas façam as coisas que tenham cabimento para também ninguém te julgar errado. Tenta não se desviar muito da palavra. E aí o outro ponto que entra para esse terceiro de parafuso seria o ponto de conhecimento também. Então não entra em parafuso com conhecimento que não é bíblico ou conhecimento que é seu, por exemplo, se eu sou calvinista, se eu sou arminiano, ou algo que é mais doutrinário. É bom que você dê liberdade para as pessoas poder pensar dentro da igreja, quanto mais nesse século que a gente vive, pelo menos é o que dizem, né? As pessoas não lidam muito bem com figuras de autoridade e etc. E se as pessoas são assim, fica tranquilo, não tem como lidar com as pessoas, ainda que elas sejam assim, e ainda assim elas respeitarem as autoridades, mas elas vão respeitar através do próprio pensamento, que é da interpretação delas. Então você vai dar espaço às pessoas pensar e elas vão chegar na resposta correta. Mas isso eu digo sobre coisas mais gerais da igreja. É claro que as santas doutrinas a gente conhece, né, todo mundo ali não chegar a discutir isso. Estou falando mais sobre pontos abertos da igreja e sobre detalhes que cada igreja local vai ter. Então não tenta ficar atendo muito a isso. Se possível também horizontalize as coisas quando der. Essa é uma coisa legal se você vê que tem pessoas responsáveis contigo. Então divida as ações, enumere líderes para enumerar outros líderes também. Não ponha muito peso nas pessoas, isso é algo que a igreja erra também. O cara já é do Ministério de Música e aí põe em outro ministério, e aí põe para fazer outra coisa. Tenta dividir, entenda os limites também, quando você tem muitas pessoas, mas nem todos querem trabalhar. Na prática você tem poucas pessoas para trabalhar. Então trabalhe talvez como fazer essas pessoas quererem trabalhar, porque querendo é muito mais fácil e o reino de Deus, a pessoa acaba participando dela não por obrigação, né? Deus não monta na pessoa e fala vai, né? Normalmente, essa pelo menos é a minha interpretação, eis que Jesus está à porta, bate, as pessoas abrem e ceia com o Senhor Jesus. E foquem na comunhão, no evangelismo, no geral, estou usando palavras gerais, mas empregar a palavra, comunhão, estudo e entre outros pontos também, tentem não ficar só batendo em um só deles. Tipo, só evangelismo e perder a comunhão, nem só comunhão e perder a expansão da comunhão, que seria o evangelismo.